Pronto, agora... Vamos começar? Nossa, esse assim vai ser rapidão, assim, sem coisa papum. Tem muita coisa pra gente falar hoje. Ah, então tá. Então bora. Tomar uma? Vambora. Então, sobre o que é esse episódio hoje? Hoje a gente vai comentar comentários. Aquele episódio maroto que quando você tá com preguiça de fazer falta, que aí você vai lá, ó, vamos dar aqui responder a galera. Então, a gente não tem, normalmente, episódio de comentários, porque... É o primeiro ano do podcast, então, né, tudo é novo. Não, mas não é nem só isso. A gente normalmente não é aquele podcast que no final fala assim: ah, se vocês quiserem comentar, mandem um e-mail ou deixem não sei onde. A gente não fala nada, porque esse projeto aqui é pessoal e quem ouve basicamente são nossos amigos. Sim. Então, a gente não tem sessão de comentários, a gente não tem leitura de comentários normalmente. Só que eu notei que nas nossas redes, mesmo a gente não falando, deixem comentários, tinham comentários. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Você sabe que, falando desse jeito, parece que a gente repudia os comentários, né? Não, eu amo comentários. Eu não imaginei que esse projeto fosse ter comentários. Então, não fazia ideia disso também não, mas assim... E aí, agora, temos comentários, então vamos comentar os comentários. Sim, antes da gente começar... Pessoas que deixaram comentários, muito obrigado pelos comentários de vocês. E a gente não pegou todos os comentários, alguns a gente deu uma leve editada, porque vieram de e-mails não convencionais, então... E a gente não quer ser preso. Babaca! A gente não quer expor ninguém, porque ninguém sabia que a gente ia fazer episódio de comentários, né? Então a gente deu uma leve editada. Mas a gente agradece muito a atenção de vocês. Todos que nos ouvem são os queridos. Oh, que lindinho. Então vamos lá, vamos começar. Tá, esse eu quero iniciar, porque esse aqui, né, é bem impactante assim. Que é do Anderson, falando sobre o episódio... o episódio sobre a viagem pra Nova York, né? Ele deixou o início! Faltou eu só ele escrever o meio e o fim. Puta que... E a gente vai começar pelos comentários do YouTube. E esse comentário ele colocou lá no YouTube. Se você não sabe, a gente tem o nosso feed lá no YouTube pra ouvir. Só procurar por Bora Tomar Uma, que a gente tá lá. E no episódio Como Nos Conhecemos... nossa amiga querida, deixou um comentário assim: olha, eu estava começando a escrever o comentário defendendo a Armani no seu original Freestyle of Laundry. Mas quando eu vi que não usava amaciante, não deu. Aí já é demais, tudo tem limite. Tá vendo? Estou com a corroboração da Domênica. Domênica, aqui, só entre nós dois, teve uma pessoa que, nas últimas compras, escolheu amaciante. Boa, 06. Enfim. Você quer falar sobre isso? Um próximo episódio. Já no episódio Rolês e Bateria Social, a Domênica foi lá e deixou de novo um comentário dizendo: saudades de marcar um date com vocês só pra ficar olhando um pra cara do outro, tomando uma breja e um café. Inclusive, precisamos marcar isso de novo. Eu tava conversando com a Priscila recentemente que a gente tá devendo essa viagem aí. Pague o aluguel! Tá nos nossos planos, a gente só no momento atual, a gente tá num momento muito complicado. Não tem como a gente fazer essa viagem, mas a gente vai viajar e vai conhecer a vida noturna e baladeira de São Carlos. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. No episódio Vinho, nosso amigo Anderson novamente deixou um comentário. Na época da pandemia, eu tentei dar uma experimentada em vinhos novos, mas sempre volto pro Pérgola e pro Country Wine no final das contas. Anderson, a gente é igual você. A gente experimenta vinhos de todo tipo, mas o Pérgola, o Country Wine são os nossos vinhos de conforto. O que é Country Wine? É vinho do país? Você é burro, cara, que loucura. É vinho... Então é vinho de qualquer país. É né? vinho acessível. Ah, tá. Eu só conheço Pérgolão, assim, não tem
Não tem um nível. Nós já tomamos degustador. bastante country wine. Ah, é? Então É. fui enganado. Achei que era pérgola. Já em fases musicais das nossas vidas, a Domênica, ela fala Fun Aleatory Fact. Para quem não sabe, né, inglês, é alegria aleatória de um fato. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Essa semana tive um reencontro com minha formação musical e ouvi por um dia todo só Raul Seixas. É bizarro porque, assim, quem vê a Domênica não imagina essa pessoa rockista, assim, meio gótica. Imagina, sim. Ah, ela fica muito... ela tem uma áurea muito moranguinha, assim, eu acho. Ah, que isso? Acho que é por causa do cabelo vermelho, essas coisas assim. Né? E é porque ela é pequenininha assim, versão pocket. Cara, que delícia. Cresci numa casa com música, desde os vinis dos meus pais, depois os CDs do meu irmão e a banda do meu pai. Que isso? Você nunca contou pra gente que teu pai era... Rockista. Tocava em uma banda. Quando me tornei adolescente, aprendi um pouco de baixo, um dos instrumentos favoritos dela, mas por um fato bem triste optei por parar e aí a vida me levou para o outro lado. A gente sabe, o do podcast. Deixa o filho drogar. Enquanto eu crescia, foi rock e Floyd, muito Floyd que eu ouço desde meu segundo dia de vida, literalmente, e fui para o metal. Para um metal! Claro que sendo filha dos anos 90 que sou... Oi, Mogli. Não entendi isso aqui. O conceito de estratégia. Acabei rebolando muita raba com o El Chan, Chacabu e afins. Inclusive, né, por falar nisso, fomos num carreta furacão aí que dançamos bastante. Inclusive, lembrei de muitas coreografias que dancei da década de 90. Agora Nossa. eu entendi o que ela quis dizer. Ah. Coisas que faço até hoje. Fazemos, Domênica. Passei a ouvir Spice Girls e boy bands depois de adulta. Jackson também sempre esteve no pop e, no fim, gosto de muita coisa. Quando vou pra festas, rola muito funk e bora que vamos. Mas quer me ver feliz? Me chama pra um show ou festival de rock. Inclusive, tô na espera do show do My Chemical Romance. Eu não consigo falar My Chemical Romance. My Chemical Romance. My Chemical. Eu pensei que era eu pensava que era mechanical. Eu pensava que era mecânico. Como esse mecânico. Que finalmente veio pro Brasil e a mini dor perigótica está em Polvorosa. Que beleza é viajar pela música e descobrir coisas novas, né? Beijo, Bad Bunny, te quiero. Te quiero. Espero que a Dô vá no show do My Chemical Romance. É. Que não é romance mecânico. Bom, no mesmo episódio, o Anderson deixou 2 comentários. Jorge Aragão é um cara que eu sempre admirei muito. Ano passado eu finalmente consegui ir num show dele. Chorei que nem criança metade do show. Música é o maior barato. Show do Jorge Aragão é uma experiência inesquecível, maravilhosa. Gostei demais também de ter ido. Basicamente, a gente foi no mesmo ano que ele foi, ou a gente foi esse ano e ele foi no ano passado? Não, acho que nós 2 fomos no ano passado. É. Nós fomos nos mesmo ano. No mesmo ano, só que em lugares diferentes. Né? E o Anderson também colocou assim: NPR realmente é a rádio moderna. Você descobre e redescobre muitos artistas por lá. Eu estou voltando e eu já tô quase no início da pandemia. Caralho, ok. Vagabundo. Tô dedicado. Já no episódio Partiu Velhice, Anderson fala: episódio lindo demais. Lidar com a morte já é complicado, mas mais ainda é lidar com o envelhecimento num geral. Especialmente daqueles que amamos. Eu acho que não senti tanto a morte do meu pai, porque infelizmente ele morreu aos poucos. Mas só de pensar que minha mãe eventualmente vai morrer é simplesmente desesperador. Eu acho que é interessante isso, porque assim, quando a pessoa ela vai morrendo aos poucos, assim, ou ela passa por um processo até culminar na morte,
que a gente vivenciou recentemente aqui perto. Não ninguém das nossas famílias, mas é porque a nossa vizinha aqui faleceu, mas ela já vinha num processo de degradação, onde todo mundo sabia que ia culminar nisso. Eu acho que a galera sentiu menos porque eles já estavam conscientes de que isso ia acontecer. Ela já tava ruim tinha muito tempo também, é uma situação muito angustiante, assim. No episódio vai ter Copa Olimpíadas, novamente um comentário do Anderson, e esse comentário fez a gente sentir a idade. Não fazia ideia de que Fred Mercury tinha uma música de Olimpíada, muito menos que essa música icônica era a música de Atlanta. Tô chocado, kkkk. Anderson é novinho. Ele não sabia disso. Mas assim, eu não sou tão novo, mas eu também não sabia não. Sério? Sério, porque... Que isso, gente? Barcelona! Não foi uma Olimpíada que eu lembro, assim, que eu vi. Caramba! Foi o que eu falei. Eu vi a seguinte, que foi a Some Dreams... Você está ouvindo o programa Good Times. Ok. Já no episódio Você Sabe Qual é a Sua Raça? O Anderson também deixou um comentário falando: um ponto que minha mãe falava muito pra mim é que sempre desconfiavam se eu era filho dela. Ou achavam que ela era minha babá, negócio bizarro da porra. Meu pai era branco e minha mãe é preta. Minha irmã é branca, mas pode ser vista como parda facilmente. Facialmente foi errado, né? Eu errei facilmente. Então, comigo, esse ruído foi maior nesse sentido. É uma realidade de muitas famílias, assim, é igual eu falei, eu acho que eu mencionei isso no episódio. Lá em casa são vários tons de todinho, assim. Sim. Meu pai preto, minha mãe branca, então, assim, as minhas irmãs são facilmente lidas como pessoas racializadas e eu, dependendo do contexto social, não sou lida igual elas, então acontece muito. Tem uma coisa que eu ia falar durante o episódio, mas como aconteceram várias coisas, a gente não conseguiu falar, de uma conversa que eu tive com a Cris, né, que ela tá morando em Portugal, e que ela tava conversando com a manicure dela lá, e a manicure perguntou pra ela, assim, tipo, você se acha preta? Só que assim, eu não lembro exatamente qual é o país, mas é um país da África. Senegal? Por que Senegal? Não, é porque eu não sei o que você vai falar. Então, por que você tá adivinhando? Desculpa. É porque ela me contou a mesma história. Hã? É porque ela me contou a mesma história. Sim, a manicure é de Senegal? Não, pode continuar. Desculpa, não, da onde que ela é? Interrompido. Da onde eu acho que a manicure é angolana, na verdade. Então, a gente não sabe exatamente qual é o país, mas a manicure, ela é de algum país da África. Quando a manicure perguntou pra ela sobre se ela achava que ela era preta, e aí ela foi e respondeu assim, depende. Porque no Brasil, eu sou preta. Mas se eu tiver em Angola, eu não vou ser preta. E aí era uma coisa que a gente até tinha pensado em colocar o título do episódio como Você é Negão no Senegal, né? Mas aí ia ficar muito... por que esse título assim? Porque a gente, durante o episódio, a gente também não menciona alguma coisa relacionada a isso. E é muito isso, assim, eu tô fazendo monólogo aqui, né, mas já vou terminar. Você é preto ou branco no Brasil, na maioria dos casos, dependendo de que local você tá. Porque até a Priscila mesmo, em vários locais, ela é lida como branca. Mas se a gente for, por exemplo, pro sul, dificilmente alguém vai te ler como branca lá. Porque são os europeus brasileiros. A ironia é uma figura que consiste em dizer algo que no contexto assume sentido exatamente oposto. No episódio Viajar Eu Preciso, o Anderson comentou: essa época da viagem da Pri no Uruguai eu lembro bem, foi uma fase muito foda, lembro bem dos relatos.
Anderson é um fofo, né? Um amigo nosso que acompanha a gente já tem bastante tempo. Sim, e confidente. Agora a gente vai ler 2 comentários que a gente recebeu pelo Instagram de um outro amigo nosso, que é o Renan. No episódio sobre café, o Renan escreveu assim pra mim: em homenagem ao último episódio do Bora Tomar Uma. E aí ele postou um post do Instagram que é de uma cafeteria daqui de BH, que é a UP Café. E o post chama Como apurar meu paladar para cafés especiais. Eu achei maravilhoso. Eu falei, Renan, você não desistiu de mim ainda. Sensacional. O entusiasta do café não desiste nunca. É, exatamente. Já no episódio Pega ou Não Pega, o Renan comentou assim: um momento em que o seu marido fala, eu sou fã da Mulher Melão, me pegou demais. Recomendo aí a fundação do fã-clube. Bom, agora a gente vai ler os comentários do grupo de um outro podcast que é o Pistolando e que eu separei porque eu amo muito esse grupo. O podcast ele anda um pouquinho parado, mas o Pistolando é um projeto fenomenal. Depois vocês procurem no feed aí de vocês. Quando eu comentei que eu tava fazendo podcast, a galera lá foi super receptiva. E aí eles começaram a ouvir os episódios e a fazerem comentários no grupo. Aí eu separei alguns comentários, né? O pessoal deve estar ouvindo surpreso, pensando, ai meu Deus, meus comentários. Mas eu dei uma editadinha, gente, porque eu sei que ninguém, né, sabia que tava comentando que ia ser lido no ar, né? Então eu dei uma leve editada. Nossa, fiquei com medo agora. Então vamos lá. A Paola Oliveira, ela fala sobre o episódio Rolês e Bateria Social o seguinte: minha solidariedade, Priscila. Nunca imaginei que o Rio fosse tão infernal. Hater ou fã? Eu não tinha laços estreitos com a vizinhança morando numa região onde só havia casas em uma cidade de 20 mil habitantes. Eu já tive crise de ódio em lugar que eu estava curtindo muito até poucos minutos antes, mas aí começou a tocar Pink Floyd às 2 da madrugada e eu não aguento mais. Eu preciso ir embora e dormir antes que eu resolva cometer um homicídio em massa. Fui embora, liguei a TV rapidinho enquanto fazia um lanchinho e fiquei mais de hora assistindo She-Ra, Ursinhos Carinhosos e afim. Eu acho muito engraçada essa expressão mais de hora. Por quê? Porque 1 hora depois. é muito estranha pra mim. não me soa, tipo, foneticamente, assim, quando você fala, fiquei mais de hora. Ah, é mais de 1 hora. Tá, mas tipo, horas, fiquei horas. É mais simples, mais curto e objetivo. Bom, Mas enfim, não estou criticando aqui. Mas eu acho isso é mega normal, assim. É. Não é normal essa crítica específica a Pink Floyd, assim. Mas é mega comum você estar no lugar e de repente bate aquela bad assim, você fica de bode e tu tem que ir embora. Gente, como eu já falei, não lembro qual é o episódio. Somos todos grandinhos. Deu vontade de ir embora, você fala, gente, benção e tchau. Deu pra mim, tô indo embora. E se alguém ficar enchendo teu saco e falar, foda-se! Cara, tá, vou ficar assim. Aí tu vai se despedindo escondidamente das pessoas e mete pé. É. Ou então tu só pede o Uber. E quando o Uber chegar, tu fala, galera, tchau, tô indo embora. Aí o pessoal, pô, fica aí. Não dá não, que o Uber tá aqui me esperando. É assim. Saia francesa. Ok, ou a Mogli mesmo. No episódio Café, o Leonardo falou assim: tomei café ouvindo o episódio de café do podcast da Prisca. Tomo café desde criança. Nunca gostei de tomar leite com achocolatado. Aí a Rosana comentou sobre o podcast em geral nesse episódio específico. Já virou meu podcast de ouvir com o cônjuge. Faz tempo que a gente não tinha um que ficamos esperando pra ouvir juntos. Oh. Achei fofinho. Um comentário muito fofo. Oh, sim. Só não transem ouvindo a gente. Ai, que horror! Ou transem. Eu sou safadinho. O episódio Traumas de Infância e Outras Coisas, Sil Pérez fala: Priscila, eu tive a exata mesma experiência que você teve com o Fred Krueger quando era pequena.
Nenhuma experiência individual. Ou é, né? Só que é individual de muitas pessoas ao mesmo tempo. É como eu costumo dizer. Você é único. Assim como 8 bilhões no planeta Terra. Para com essa porra aí, meu irmão! No episódio Partiu Velhice, a Paola Oliveira. Comecei agora o Bora Tomar Uma de hoje e eu vou ver o século XXI chegar. Como é que é? 21 não, 22. É porque tá em números romanos. Eu vou ver o século 22 chegar. Se meu avô quase morreu do coração aos 50, se curou de 2 cânceres, fumou dos 14 aos 65 e fez 101 nesse mês, eu posso passar dos 114. Tá, é que o Brad Pitt esqueceu de visitar o velho. Gente, pô, eu vou te falar, Paola, teu vô é tipo vaso ruim, né? Não quebra. Guerreirinho. Desculpa a ofensa, mas assim, foi só abrir uma piada. No episódio Vai Ter Copa e Olimpíadas, a Rosana diz: Priscila, entre queimada e queimado, queimada, mas o certo mesmo é caçador. Por que estamos brincando de chapeuzinho vermelho? Deixa eu não sei se ficou... Eu acho que eu preciso ler de novo a frase, porque eu achei que ficou assim. Priscila, entre queimada e queimado, queimado. Errou! Não, queimada, é. Priscila, entre queimada e queimado, queimada. Mas o certo mesmo é caçador. Ok, e ainda não... Eu li de novo pra ver se entendi. É porque o que a gente chama de queimado, de queimada, tem nomes diferentes em vários lugares. Não pode ser. Sim! Não pode ser que num país de dimensões continentais a gente tenha diferenças nomísticas para brincadeiras de crianças. Eu acho isso um absurdo. Estou indignado. Irônico. Quem? Eu? Imagina. No episódio Você Sabe Qual a Sua Raça, Paola Oliveira comenta: Priscila, ouvi há umas 2 horas o episódio de hoje. Essa ambiguidade racial era mesmo muito mais marcada no pré-2000. Eu, que sempre me identifiquei como branca, ainda assim me senti um pouco deslocada na escola. Só fui ter colegas não brancos a partir da 5ª série, e à exceção do único asiático, eram todos plurirrepetentes, o que dificultava muito a interação. Dentre os brancos, a pergunta padrão era: você é italiano ou alemão? Eu, que sou 6,5% descendente de alemão e desconhecia qualquer ancestralidade italiana, respondia: nenhum dos dois, sou pelo duro. Sim, chamávamos pelo duro esses brancos de origem preponderantemente ibérica com uma dose de sangue indígena. Meu avô mesmo tem pele cor de cuia, traços claramente indígenas, mas só depois dos 90 começou a admitir que ele talvez não seja tão branco assim. E eu achei interessante esse comentário dela, porque a gente conversando no grupo, eu tava explicando pra ela que tem muito essa questão de não ser de bom tom, quem não é preto, chamar outras pessoas de preta. E aí ela sugeriu pra gente num episódio posterior explicar por que não é de bom tom. A gente pode falar que agora ou você quer fazer um episódio só sobre isso? Você quer explicar? Você consegue explicar resumidamente o porquê? Dá pra fazer uma explicação resumida. Eu vou pegar o exemplo americano, que eu acho que o exemplo americano ele é muito mais simples e mais palpável, assim. De certa forma, ele se aplica aqui no Brasil também. É porque, basicamente, negro, ou nigga, no caso, nos americanos, sempre foi usado de uma forma pejorativa para diminuir. Até que chegou um determinado momento... Eu tô simplificando muito, gente. Até que chegou num determinado momento que os pretos, eles falaram: sim, eu sou nigga mesmo. E aí começaram a, tipo, se elogiar como nigga. Tanto é que é normal você ver pretos interagindo, os pretos americanos interagindo e falar: what's up, nigga? Que é tipo: e aí, preto, como é que você tá? Saca? É a mesma coisa que a gente vai falar: e aí, preto, tá legal? Porra, preto, tá foda? É nesse nível, assim, de você tá se lidando. Só que, se você não é preto, você falar isso
você tá voltando para aquele ponto onde você tá menosprezando, por mais que não seja a sua intenção. A questão é que não pretos, sempre quando disseram isso, vamos simplificar não pretos, porque a gente basicamente está dizendo de brancos. Brancos, quando sempre chamaram pretos de pretos, estavam querendo menosprezar os pretos. Então, não é de bom tom você falar isso, porque por mais que não seja a sua intenção, é uma forma pejorativa de você se comunicar com o outro. E a pessoa ela pode ficar magoada, mas não significa que você, sendo branco, não possa chamar alguém de preto, negro, neguinho, essas coisas todas. Porque como o Chris Rock já falou o Kevin Hart já falou num stand-up, se você é não preto e o seu amigo preto, ele te deixou chamar assim, é quase como se fosse um visto. Você só tem o visto para aquela pessoa. Você só pode chamar aquela pessoa. Você não pode ver vários negros e falar assim, e aí, negão, como é que tá a parada? Porque não, a pessoa não te conhece e a pessoa não tem a menor necessidade de ter empatia com você, de entender que você é uma pessoa leiga e que você tem um amigo que te deixou chamar de negão. Basicamente, quando você é branco e você, no meio da rua, vê uma pessoa negra que você nunca viu na vida, que não te conhece, que vocês não têm qualquer relação, e você fala, e aí, pretão, você tá arremetendo a uma carga histórica muito forte, né, de quando isso jamais foi concebido como uma possibilidade de ser um termo aceitável de tratamento, né? Você remete à carga racista, no fim das contas. Eu acho que os brancos tinham que, quando vissem um preto, na hora de agir, tinham que pensar, tipo, o preto quando vê um policial. Que é tipo, vou falar pouco, vou, tipo, ser o mais amigável possível. Porque pode dar merda pro meu lado. E nos dois casos. Bom, no mesmo episódio, o Daniel Kennedy falou assim: putz, comecei desde a última vez que a Paola falou de um episódio e facilmente maratonei tudo, só deixando rolar a playlist. Achei um elogio muito fofo. Adorei esse elogio. Essas questões raciais são realmente complicadas. A questão dos pardos não deixa de ecoar algo em mim, por ser mestiço de japonês com branca. A cultura japa também é bastante racista. Era mais na minha infância. E havia essa dupla exclusão, um não lugar. Te entendo muito, Daniel. Tem um casal de amigos, ele é negro e ela é japa. Pensem como a filha que eles têm entraria numa classificação que realmente tende a ser construída com referência na branquitude. Mas enfim, o podcast é uma delícia de ouvir. Fiquei chateado com o Mogli por recriminar meu açúcar no café. Olha só, Daniel, não tô te recriminando, mas assim, o café é seu, você pode colocar o açúcar que você quiser. Só não é a melhor forma de degustar o café. Mas vai fundo, cara. Já no episódio Viajar Eu Preciso, a Paola... Toda vez que eu leio Paola Oliveira, É a nossa Paola Oliveira. É a nossa Paola Oliveira, né? Temos uma Paola Oliveira para chamarmos de nossa, Isso. Né? Então, Priscila, fiz 3 grandes viagens. Itália/Portugal em 2014, Tailândia em 2019 e Bahia. Eu acho um erro... Desculpa, Paola, mas eu acho um erro ir pra Tailândia e não ir pra Bangkok. Eu acho que, tipo, se você vai pra Tailândia, automaticamente você já tem que, tipo, comprar uma passagem pra Bangkok. Pra você fazer um esticadão, saca? E Bahia em 2021. A primeira é super especial porque foi a minha primeira viagem ao exterior, minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem em grande parte sozinha. Pensei que ia ser minha primeira viagem no clube de milhagens. Você é moleque! Se você não entendeu, procura saber o que significa isso. Descobri que viajar sozinha é maravilhoso e minha vida mudou completamente de curso por causa dessa viagem. Tailândia foi a minha lua de mel e Bahia foi absolutamente mágica. Tem alguma coisa naquele estado que me inebria de um jeito que nenhuma substância recreativa consegue. Eu podia estar no meio de uma viagem diurna de 8 horas numa estrada esburacada que continuava me sentindo extasiada, uma coisa maluca. O nome disso é drogas ilícitas. Mas é engraçado que ela não é a primeira pessoa que fala isso da Bahia, né?
A Bahia é impressionante como é que muita gente fala que lá tem uma magia, tem um negócio diferente, que quando você chega lá é meio mágico. Eu já ouvi várias pessoas falando isso. Eu tenho muita vontade de conhecer a Bahia. Eu também tenho bastante vontade de conhecer a Bahia, assim. Mas você já foi pra Salvador? Eu fui pra Salvador, né? Na verdade, eu fui mais especificamente pra Morro de São Paulo. Fiquei com um pouco de medo de Salvador. Salvador me passou a impressão de ser uma cidade suja, mas eu queria, assim, conhecer Ficar um mais pouco mais, tempo. assim. Quem sabe um dia iremos. Mas você sabe por que a Bahia é esse estado, assim, mágico, né? Por quê? Porque na Bahia tudo é motivo de alegria. Enfim, esse foi o nosso primeiro comentando os comentários. Pô, estragou, fechou que, tipo, já era, a tua risada já tinha subido. Então pode ser. Leo Mogli Edições.